E aí pessoal, que é o Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia, né, dar continuidade à nossa discussão aí sobre a ciência, né? A gente na verdade já concluiu a nossa discussão sobre a ciência, a construção da ciência moderna, chamada Revolução Científica, né? Então a gente falou sobre os diversos pensadores, como cada um deles contribuiu, né? Quais são as descobertas que cada um produziu para o desenvolvimento da ciência moderna, né, e como é que isso vai impactar na relação aí intelectual e o surgimento dessa nova forma de pensar. Então, dentro dessa discussão maior, a gente vai começar a discutir, pessoal, uma questão que está ligada à questão da ética, né? Ligada à ética na ciência, né? Afinal de contas, a ciência ela existe para o bem ou para o mal, né? Quais são os limites do conhecimento científico? Até que ponto esses conhecimentos eles podem ser utilizados para o bem, para o mal, enfim. Né? São discussões que a gente vai realizando ao longo das aulas, tá? Então, é muito importante fazer a leitura lá da sessão Nosso Cotidiano e dúvidas que surgirem, tá? Mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder e eu tenho certeza que a gente vai esclarecer tudo aí que não ficar claro, tá bom? Então, vamos lá para a gente poder seguir. Então, aqui é uma discussão que existe, tá? Dentro das ciências, nas diversas, e aqui eu coloquei no singular, mas pode colocar no plural, né? Nas ciências, porque todas as ciências produzem conhecimentos, né? Que são utilizados no nosso dia a dia, que são utilizados em diversas áreas e que todas têm potencial tanto para o bem como também para o mal. Essa é uma discussão bastante importante que a gente vai construir aqui. Então, olha só, gente. Então, a gente falou ao longo de todo esse mês sobre o surgimento da ciência moderna, né? E a gente percebe, então, que nessa longa estrada aí, que dura aproximadamente 3 séculos, né? Lá remontando ao século XV, ao século XIV, lá no Copérnico, passando pelo XV e o XVI, chegando até o XVII com o Newton, a gente vai ter um processo de construção de um novo método, de uma forma de se produzir conhecimento, né, que caracterizou por muito tempo e ainda hoje, né, se tornam, né, as bases de um pensamento científico, como nós o entendemos. Né? Então essa ciência moderna, construída lá, né, pelo Galileu e a galera, é caracterizada pelo quê? Por 3 pilares, vamos assim dizer. Os grandes 3 pilares da ciência são a observação, então a necessidade de se observar o mundo e passar a buscar a compreensão desse mundo, né? Então observar para a partir daí buscar entendê-lo. Tá? Então a ciência ela parte desse processo. É preciso observar o universo, e aqui eu falo o mundo no sentido amplo, tá? No seu sentido mais amplo possível. Afinal de contas, existem várias ciências, cada uma com um objeto diferente, cada uma com uma coisa, estuda uma coisa específica e tal. A partir dessa observação surgem os questionamentos, surgem as dúvidas, e a partir dessas dúvidas buscar a sua compreensão. Tá? Isso valeria aí, basicamente para todas as ciências. Do outro lado, a gente tem a experimentação. Então, para todas as ciências seria necessário a construção de um método experimental, né, a demonstração, a prova, como nós chamamos, né, justamente para que se possa embasar, né, ou fundamentar aquela afirmação que está sendo colocada. Né? Quando eu digo que, por exemplo, no caso do Newton, né, a gravidade é uma força que atrai os objetos e tudo mais, a experimentação ela se torna necessária para a demonstração daquilo que está sendo afirmado, da forma como eu estou explicando. Né? E isso existe ainda hoje em basicamente todas as ciências, aquelas que permitem, né, a experimentação. Né? Então, quando você pensa em química, física, né, são ciências que conseguem dar conta dessa experimentação, e a experimentação é um pilar dessas ciências, tendo em vista que sem a experimentação é difícil, né, de demonstrar os conhecimentos construídos. Tá? E, claro, também não poderia deixar de falar a linguagem matemática, né, que se torna a linguagem universal da ciência. Né?
A matemática ela se tornou, né, ao longo dos séculos, de certa forma, aí, a linguagem universal, utilizada e compreendida em diversos locais do mundo, né? Então a ciência ela busca traduzir esses problemas, traduzir as explicações para as relações matemáticas, né? Para uma linguagem matemática que se pretendia universal. Então, 1 mais 1 é 2, e isso é possível de ser compreendido no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e pronto. E todo mundo entende, né, o que é a expressão 1 mais 1 igual a 2. Quer dizer, então, essa perspectiva da matemática como uma linguagem universal torna ela um dos pilares também da ciência. Não é à toa que, se você pensar química, física, sei lá, astronomia e genética e tudo mais, todas utilizam, né, a linguagem matemática também como expressão, né, como forma de explicar e construir as relações naturais, explicar como elas funcionam. Tá? Então isso é muito importante. Então, olha só, a nova ciência impulsionada entre o final do século XVI e o início do século XVIII, tem um processo longo, como eu falei, né? Iniciado lá pelo Nicolau Copérnico, pelo Galileu Galilei, pelo Johannes Kepler, pelo Newton e tantos outros, Descartes, enfim, vários pensadores que vão contribuindo, né, cada um ali contribuindo um pouco, vai fazer com que ao longo dos séculos seguintes, do século XVIII, do século XIX, e é interessante pensar isso, o século XIX fica conhecido como o século da ciência, pelas invenções, né, pela ciência se tornar um elemento de, vamos botar assim, de fé, de crença, né, por incrível que, por mais contraditório que isso possa parecer, mas de fato lá na Europa do século XIX surgiu o chamado cientificismo, que era a crença mesmo de que a ciência levaria a humanidade ao progresso, de que o avanço tecnológico ele levaria a humanidade num novo patamar de vida. Esse cientificismo, né, fez com que cada vez mais a ciência, o conhecimento científico, ele se tornasse, né, cada vez mais presente no nosso cotidiano. Então, hoje, a gente vê, né, de fato, a presença marcante da ciência em basicamente todos os aspectos da nossa vida, né? Nos automóveis, nas comunicações, seja o celular, os computadores, na saúde, as vacinas, remédios, enfim. A gente tem a ciência basicamente em todos os patamares. Quando a gente pensa nas políticas públicas que envolvem processos históricos, sociológicos, antropológicos, tudo isso. Há uma presença bastante forte, né, do pensamento científico, da contribuição do conhecimento científico ao longo dos séculos. Então, se hoje o nosso modelo de vida ele é fruto, em grande parte, desse pensamento científico, da produção de conhecimento e das consequências desse conhecimento para nós, né? Então, se você parar na sua casa agora para observar o que está em volta de você e fizer realmente uma anotação do que é fruto do conhecimento científico, você vai ver que você está completamente cercado de produtos do conhecimento científico, né? Então, desde a lâmpada, o ar-condicionado, o ventilador, a tinta da parede, enfim, basicamente, a maior parte das coisas que nós conhecemos, que nós vivemos e que se construíram e que são elementares no nosso modo de vida, são produtos desse conhecimento científico. No entanto, aqui fica uma coisa muito importante de se colocar, né? O desenvolvimento científico, ele beneficiou muitas pessoas, e se a gente pensar isso no âmbito global, né, muitas mesmo, né? Trazendo soluções na comunicação, na medicina, na agricultura, né? A agricultura mecanizada, os processos de produção, né? Enfim, a engenharia genética, né? Na produção dos transgênios, enfim, uma série de utilidades que a ciência tem se expressado nessas diversas áreas, promovendo conforto e entretenimento, né? No entanto, o conhecimento científico foi aplicado também em ações que trouxeram destruição e morte. Então,
aqui é onde a gente vai colocar a balança do processo, né? Que até que ponto esse conhecimento científico, né? Olha só, né? Ele pode oferecer benefícios e ao mesmo tempo malefícios. Quais são os malefícios desse conhecimento científico? Né? Até que ponto esse conhecimento científico ele produziu benefícios em contraposição aos malefícios que se trouxe. Então, aqui é onde se coloca a balança da ética em relação à ciência, né? Até que ponto é benéfico a utilização de determinado conhecimento científico, né? A ciência está produzindo conhecimento sobre as diversas áreas a todo momento. É na história, é na sociologia, é na física, é na astronomia, é na química, é na medicina, cirurgia, enfim, a gente está nesse exato momento nós estamos produzindo milhares de novos conhecimentos e novas percepções de técnicas e produtos. E aí o que se coloca é justamente isso, né? Até que ponto o que nós produzimos agora oferece benefícios e até que ponto o que nós estamos produzindo pode prejudicar ou agredir o ser humano ou o próprio planeta de maneira geral, porque isso também é outro fator, né? Além do ser humano, nesse processo também tem o meio ambiente, né? O planeta no qual nós vivemos, que muitos processos têm agredido, né, fortemente nos últimos 200 anos. Né? O ritmo industrial, o progresso científico, ele também ocasionou uma série de transformações nas paisagens, a poluição, né? Enfim, em fatores que também são frutos, né, de uma utilização desse conhecimento. Isso aqui é uma coisa muito importante destacar. Né? O grande problema aqui não é nem o conhecimento científico, né? Mas como esse conhecimento ele é aplicado, como ele é utilizado. Tá? E aqui é onde a gente vai iniciar a nossa discussão. Então, olha só, é possível anular as consequências negativas da má aplicação do conhecimento científico? Né? Até que ponto? Né? A gente consegue controlar ou ainda mesmo anular, quer dizer, impedir a má utilização desse conhecimento científico. Né? Porque o conhecimento científico, uma coisa que muitas vezes é descoberta e pode trazer benefícios, também pode trazer malefícios. Mas eu acredito que um dos maiores exemplos disso é a descoberta da fissão nuclear, né, que é a divisão do átomo e tal, que gera uma energia gigantesca, uma energia que é considerada limpa, né? Então, a perspectiva energética, então de substituir as hidrelétricas, né, que agridem profundamente o meio ambiente, a questão de que uma pequena quantidade de material atômico pode produzir energia suficiente, muito mais do que uma grande represa. Então, há um potencial aqui, né, na fissão nuclear, que era o de produzir uma energia limpa em grande quantidade, sem tantos gastos e tudo mais. Só que a mesma coisa que traz esse potencial de benefício, a gente também vai ter a utilização desse mesmo princípio para a destruição, que no caso aqui é a bomba atômica. Né? Então, se a gente pensa, por exemplo, que é o mesmo princípio, né, utilizado para poder realizar uma destruição em larga escala. Tá? Então, quer dizer, há aqui uma balança muito tênue, né, de até que ponto é possível utilizar esses conhecimentos de forma benéfica. Né? E aí vem a questão da ética. Né? Olha só. Então, muito da ciência ela transformou profundamente a nossa vida. A vacina, né? A vacina transformou profundamente a vida da humanidade, aumentou a nossa longevidade, a gente consegue hoje atingir expectativas de vida muito maiores do que nunca na história. Né? Então, quer dizer, as vacinas são um exemplo direto também desse conhecimento científico, de como esse conhecimento científico ele é utilizado para o benefício da humanidade. Afinal de contas, foi graças a esse avanço científico, da descoberta das vacinas, da aplicação, né, que diversas doenças que anteriormente matavam centenas, milhares de pessoas, simplesmente desapareceram, né, devido à imunização de boa parte da população. Não estou falando no caso do Brasil, né? Então, aqui eu até peguei
um cenário epidemiológico, né, atual comparando com o da década de 70, de algumas das doenças que a gente já tem vacina e como essa aplicação ao longo dos anos levou ao desaparecimento dessas doenças. Então, olha só, a varíola matou pessoas que a gente não tem nem como contar no Brasil e no mundo de maneira geral. Aqui a gente tem, em 1970, haviam 1.771 casos no Brasil, né, de varíola. E aí, claro, você vai ter várias campanhas de vacinação, de lá para cá e tal, enfim, incentivo cada vez maior, a informação que vai sendo difundida, né, sobre a vacinação e a importância da vacinação que ainda hoje ocorre. Então, em 2016 você vai ter 0 casos de varíola. E isso é um feito bastante excepcional, né? Então, 2016 e 2017, nenhum caso de varíola registrado no Brasil. Isso é o que a gente chama de erradicação de uma doença, né? Significa que não pode voltar? Não, né? Pode voltar sim, só que é preciso é mais difícil de voltar por N fatores, né? Mas aqui uma coisa importante até que eu ia comentar em relação ao sarampo aqui, né? Devido a uma série de movimentos anti-vacina, assim, uma galera que, enfim, né, diz que a vacina não funciona ou que a vacina na verdade é pra, sei lá, fazer mal, essas coisas. Esse pessoal conspiracionista, né, que a gente chama, o pessoal que vê coisa, enfim, onde não existe, acabou dando origem a um movimento que a gente chama, que é um movimento anti-vacina, né? Uma galera que hoje é contra a vacina, que não quer vacinar seus filhos, que não quer ser vacinado. E o ressurgimento desse movimento, principalmente no Brasil, principalmente nos últimos anos, né? Com esse crescimento do negacionismo científico, que é justamente a negação da ciência, com um pensamento pseudocientífico, né? Várias teorias das conspirações aí vêm ressurgindo, né? A história da Terra plana. É um pensamento conspiracionista, né, que não tem base científica e que é anticientífico. A gente tem o movimento anti-vacina, que também, né, é um movimento de negação científica. Então, esses movimentos crescendo, qual é a resposta imediata que a gente vê? Isso aqui. Olha só, a questão do sarampo. O sarampo havia sido erradicado, né? Olha só, em 1970... 109.125 casos de sarampo, e esse número ele foi bastante grave, né? Ao longo da década de 70, 80, 90 houve muitos casos de sarampo e muitas pessoas morriam de sarampo. Dos anos 2000 você vai ter o início do processo de erradicação, né? E aí, de 2016 nenhum caso de sarampo, 2017 nenhum caso, em 2018 começam a surgir novamente esses casos, 822 casos de sarampo no Brasil. Isso demonstra, né, justamente a importância de se pensar os programas de vacinação e a importância da vacina, né, porque tinha erradicado essas doenças. Olha aqui, a poliomielite, né, a paralisia infantil também, eram 11 mil casos em 1970, 2016 nenhum, 17, 18 nenhum. A difteria também, então você vai ter a erradicação. Foi graças à vacina, graças aos avanços científicos, aos conhecimentos produzidos, que foi possível fazer com que essas doenças elas basicamente desaparecessem. E eram doenças que atingiam uma boa parcela da população, algumas com potencial realmente de levar muitas pessoas à morte, mas graças a essas vacinas elas têm sido reduzidas e aos poucos elas estão sendo erradicadas. E isso é uma consequência direta desse conhecimento científico. Aqui uma imagem da bomba de Hiroshima, né? Como a gente sabe, acabei de falar sobre a bomba nuclear, né? A mesma energia produzida nas usinas nucleares, que é usada para produzir eletricidade, enfim, né? Que está presente na nossa vida, também foi utilizado para destruição. Aqui no caso, a bomba de Hiroshima, né? Os Estados Unidos lançaram 2 bombas sobre o Japão, né? Uma sobre a cidade de Hiroshima, outra sobre a cidade de Nagasaki, em 1945, levando um saldo de aproximadamente 180 mil pessoas, né, mortas. Hiroshima e Nagasaki foram assoladas pela bomba atômica. Em questão de minutos, as cidades tinham sido reduzidas a cinzas quase, né? E várias pessoas morreram lá, né? Então, pelo menos 100 mil pessoas morreram, mais ou menos, né? Em cada uma, 80 a 100 mil pessoas morreram em cada uma das cidades. E
As que não morreram sofreram queimaduras gravíssimas e as que não sofreram sofrem com os efeitos da radiação até hoje. Né? Então, quer dizer, é o mesmo conhecimento. Né? O mesmo que salva, por exemplo, das vacinas e tudo mais, é o mesmo que destrui. Tá? Então, aqui, ó, imagem da cidade de Hiroshima, né? Logo após a detonação da bomba. Então, veja a destruição massiva que existe. Olha aqui, ó, em volta. Tudo isso aqui, ó, casa destruída, né? Que viraram literalmente cinzas ou viraram pó com as bombas, certo? Então, pessoal, é isso, né? Aqui é o início da nossa discussão, né? Tem muita coisa mais para a gente discutir e aí a gente vai seguindo aula a aula comentando esses aspectos. Então, muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida, pergunta, manda lá no Google Class que eu vou responder e a gente segue, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.